Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje aqui pela terceira vez, a gente que estava devendo muito esse tema, hoje a gente vai tratar sobre ele de novo, sobre aspectos diferentes, num episódio que eu tenho certeza que você vai adorar e aprender muito, assim como eu. Hoje a gente está aqui com a Isabel Franson para falar sobre jornalismo, a gente vai falar sobre educação financeira e muita coisa interessante para você, jovem, aprender aqui com a gente. Então seja muito bem-vindo, Isabel, é um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Obrigada, Fábio. Poxa, pessoal, prazer em conhecê-los, vocês que estão assistindo aí, então espero que eu possa ajudar. Com certeza vai. A gente tem muita curiosidade, né? Essa parte de entender como é que foi as escolhas, como é que é a parte do jornalismo, essa profissão tão bacana, como ela vem mudando, né, Isabel? Que é uma coisa que acho que todas as profissões hoje, elas vêm sofrendo várias mudanças, várias adaptações. Eu acho que as ferramentas que a gente utiliza, independente da área que a gente vai, elas mudam muito rápido. Então, vamos conhecer um pouco, antes da gente falar sobre isso no jornalismo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? Como é que o jornalismo entrou na sua vida, como é que foi essa sua escolha, como é que você foi parar e se descobrir como jornalista, Isabel? Conta pra gente. Eu acho que desde que eu comecei a falar, eu já queria ser jornalista. Desde que eu comecei a escrever, isso só se consolidou. A minha história com jornalismo, bom, eu nasci em junho de 96. E a minha história com jornalismo, eu acho que ela veio até de antes, porque os meus pais se conheceram na faculdade. Ah, que E bacana. São eles jornalistas? os meus pais são Que jornalistas, bacana. começaram a namorar na faculdade. Eu nasci no finalzinho do último ano aí da minha mãe, fui para a faculdade com ela no colo, enfim. E essa convivência em casa, apesar de ter sido assim totalmente contrário do que meu pai queria, ele queria que eu fizesse engenharia, medicina, falava pelo amor de Deus, vai para outra profissão, mas acho que me pegou, não tem jeito, é uma coisa que mexe com você. E tem muito a ver com meu pai, principalmente. A gente sentava no chão, ele ficava lendo jornal, falando de política, ele achava importante fazer essa passagem, me ensinar, enfim, cultura. Então, cada vez mais foi consolidando. Daí, quando eu tinha meus 14, 15 anos, estava assim, extremamente definido. Enquanto os meus amigos estavam fazendo teste de perfil, conversando com um psicólogo. Teve gente que se formou na escola, ainda não tinha decidido, que tá super ok, gente, tá Sim. tudo certo também. Mas da minha parte já era muito claro. E os professores da escola já sabiam. Assim, a minha redação voltava 2, 3 vezes, enxuga, tá muito grande, você não quer ser jornalista, tem que diminuir. Então os professores, sabe, compraram essa missão comigo também. Então tem muita gente que faz parte da minha vida, da minha profissão, disso que eu venho me tornando. Muito bacana. Então é engraçado a gente ver aqui, ó. Eu vou te falar numa média, vai, numa média de. Eu já fui uns 80 episódios aqui, numa média de pessoas que se descobriram cedo, ela é a minoria. Se eu fosse fazer uma estatística, né, aplicar um data science aqui, fazer, né, um pouco da porcentagem, mas poucas pessoas das que eu entrevistei realmente se descobriram desde cedo, sabiam? E isso é muito bacana, né? A gente vê que teve a parte da sua influência familiar, né? Seus dois pais jornalistas, isso com certeza deve ter, né, te inserido num ambiente, né, num contexto que deve ter te estimulado. Isso é muito bacana, mas é muito legal conhecer a história de alguém que tem essa paixão desde o começo, né? Isso, né, não significa que as coisas possam se reinventar, que você possa descobrir novos caminhos durante a sua trajetória, que é algo que eu quero conhecer aqui. Mas Isabel, fala um pouco para mim. Quando você fala que desde o começo, né, você se descobria jornalista, o que para você era ser jornalista? Porque eu vou te falar uma coisa. Quando eu tomei a decisão, sou engenheiro, né? Quando eu falei assim, quando eu tinha lá esses meus 16, 17 anos, que eu tomei essa decisão, eu não tinha ideia do que era ser engenheiro. Eu não sabia o que era ser engenheiro. Engenheiro faz uma conta ou outra, para mim era o máximo que eu sabia. Eu não tinha muita ideia. Talvez isso também me fez não saber muito o que eu queria naquela época. Porque por mais que hoje eu goste do que eu faço, né, na época não era uma certeza. Então, para você, talvez porque você estava num contexto, você já sabia o que você ia fazer como jornalista? O que você queria? Você queria era ser repórter, era ir para a rua, você queria ir para uma redação, você gostava de escrever? O que você se imaginava como jornalista naquela época, Isabel, que despertava tanta paixão? Sempre me imaginei um repórter mesmo, assim, a paixão, o que iniciou tudo era isso.
O meu pai, como eu falei, os meus pais, né, são jornalistas. A minha mãe teve uma fase de assessoria de imprensa, enfim, se desencontrou, não era exatamente o que ela queria. Hoje ela trabalha com informática, inclusive está muito mais realizada. Que bacana. Mas o meu pai segue aí uma carreira de mais de 20 anos em assessoria de imprensa. Então, é a profissão deles, mas não é como eles fizeram, enfim, fazem até hoje. Sempre gostei da reportagem. Eu sou muito curiosa, eu sempre fui muito de desafiar mesmo o professor, de querer saber as coisas, de fuçar o que eu não devia fuçar, provavelmente. Então, acho que tem muito a ver com isso. E eu tenho um senso de lutar pelo que eu acredito, de, putz, a gente tem que fazer a diferença aqui, sabe? Então, a televisão é uma coisa que mexe muito, né? Quando, pelo menos para quem já tem esse interesse, enfim, nessa carreira. Você é um adolescente, ali, final de adolescência, comecinho de faculdade até, você fica vendo o pessoal na TV e fala, putz, que legal, né? Queria ter essa oportunidade, queria que a minha cara tivesse lá um dia. Então, acho que TV é uma coisa que atrai muito. Nem todo mundo quer fazer TV, mas foi a minha primeira experiência. Eu nem tinha me candidatado para estágio ainda, mas a faculdade onde eu estudei tem até hoje um programa de estágio de jornalismo universitário, tem uma TV da faculdade, que é jornalismo profissional, e tem um espacinho ali para os estudantes. Então eu sabia que o programa existia, mas eu estava ainda no final do primeiro ano, comecinho do segundo, não estava preparada para, sabe, levantar a mão e falar, quero participar. Aí me convidaram, na verdade. A professora que é responsável pelo programa, ela nem dava aula para mim ainda, mas ela identificou ali, acho que até numa entrevista, porque a faculdade ela tinha aqueles projetos de palestra Sim. ou de jogos universitários muito forte, e os próprios alunos do primeiro até o quarto ano de jornalismo faziam essas reportagens. Então, uma vez eu fui entrevistada e aí me marcaram lá, falando, não, vamos falar com ela pro ano que vem. Então o convite veio daí para o primeiro estágio, foram 2 anos de TV, no primeiro ano enquanto repórter, e no segundo ano eu apresentei esse programa universitário, que é o Espaço Unisanta. Ele está lá até hoje, YouTube e tal. Mas eu sentia que eu precisava de mais bagagem, porque hoje em dia acho que é uma das coisas mais importantes é o pessoal sair da faculdade com a maior quantidade de experiências possíveis, desde que elas sejam qualificadas. Também não dá para ficar pulando de galho em galho e não fazer nada direito, mas de preferência viver essas experiências. E eu tinha a sensação de que o jornalismo, o jornal impresso, ele ia, em algum momento, ele ia acabar. E a gente continua acreditando nisso. Ele não acabou até agora, mas a gente sabe que ele vai acabar. Então eu queria passar também por uma redação de impresso, eu queria sentir também a pressão do prazo, sabe, do editor. Sim. Esse programa universitário que eu fiz era uma delícia, era divertido, era gostoso. Tinha responsabilidade, claro, mas como que eu posso dizer, o ambiente era muito tranquilo, né? E no impresso já era uma característica mais séria. Eu trabalhei no jornal A Tribuna, que é o mais tradicional da Baixada Santista, se eu não estou enganada, cerca de 130 anos aí de jornal. E eu tive, principalmente a minha editora, maravilhosa, que confiou muito em mim e que me deu muita responsabilidade. Então eu costumo falar que eu era estagiária só na hora de receber o salário. Porque, assim, a cobrança era a mesma quanto todos os repórteres. E, enfim, a confiança também para fazer matéria de página. Assinei muita reportagem especial na época. Eu tinha um super orgulho, assim, do que eu fiz lá. E aí eu fiquei os 2 últimos anos. Então, na verdade, o meu primeiro ano de estágio na TV eu estava no segundo. No terceiro ano foi quando eu entrei no impresso, mas eu não queria sair da TV ainda, então eu fiz os 2 estágios. Eu estava no jornal de manhã, à tarde eu estava na faculdade gravando, em algum momento eu tinha que me deslocar, comer, enfim. E à noite eu ia para aula. E aí no quarto ano eu abri mão da TV, já tinha vivido 2 anos lá, e fiquei no impresso até o final. Tive também experiência ali no online, a Tribuna já há muitos anos tem site, então fim de semana a gente fazia o plantão. Mas essa basicamente foi a minha história na faculdade. Aí depois que eu fui me formando, outras coisas aconteceram que eu nem imaginava. Muito bacana. Você falou de um ponto que assim, ele é fundamental para os jovens, que é a parte de. Você tocou, é importante do extra classe.
né? Hoje eu sempre falo para os jovens que não dá mais para a gente se formar sem um extra classe, sem algo além do que a gente já tem ali na faculdade. A gente teve aqui, eu tive um episódio muito bacana com o Marcel Nobre uma vez, e ele falou uma palavra muito interessante, que eu adoto muitas vezes, que é o protagonismo na jornada de aprendizado de cada um. Né? A gente não dá mais para terceirizar a responsabilidade do aprender à escola 100%. Tô lá na faculdade, essa é a minha faculdade, o que ela vai me ensinar, é o que eu vou aprender, tá tudo certo. O que a escola me ensinar, o que eu vou aprender, né? Você tem que mais ser o seu protagonista no seu aprendizado e buscar outras formas de aprendizado, buscar experiências, né? Eu sei que é difícil, né? A gente sempre vê as pessoas falando, mas todo emprego exige um monte de experiência e quem vai dar a primeira? Tem todas as dificuldades, mas você também tem que quebrar barreiras, né? Buscar experiências, sejam elas na faculdade, como você disse, porque por mais que não tenha se um ambiente igual de pressão, por exemplo, que você teve numa redação, ele te dá uma noção, né, de como fazer as coisas, de como entender e colocar em prática aquilo que você aprende. Né? Hoje em dia a gente vive numa era de muita informação, então a gente tem que saber mais ainda como fazer, o que fazer com tanta informação, né? Porque como fazer a gente até tem em vários lugares, como aprender a gente tem esse acesso, mas o que fazer com isso demanda prática, né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tem uma coisa que não se compra e ela se chama experiência de vida, não tem jeito, você vai ter que passar, né? Eu tenho a minha experiência de vida, você tem a sua, o jovem tem a dele, em tempos diferentes, mas isso não significa que não valha a pessoa que tem menos experiência de vida perto da sua, talvez ela tenha até mais, dependendo do que ela viveu. Então assim, mas você precisa viver, precisa passar e se expor a isso, sem dúvida, independente se você é um jornalista, se você vai ser um engenheiro, um médico, o que você quiser vai te ajudar na profissão. Então, Isabel, agora pra gente, vamos continuar, né? Você teve essas experiências, foi pra redação, já sabia desde cedo que você queria ser jornalista, eu vejo essa sua paixão aí a falar sobre o jornal impresso, em ter essa experiência em redação, mas um dos pontos que eu toco muito e eu acho bacana é que as profissões elas vêm se reinventando. E eu gostaria que você contasse para nós qual que foi as experiências no início. Foi assim, redação, quais foram essas experiências que você teve profissionalmente como jornalista no início da sua trajetória? Porque eu quero justamente que você conte para nós como vai sendo essa transição, quais são essas novas experiências que depois você vai nos contar, né, que foram aparecendo, essas coisas diferentes, né, essas transições que tem dentro da carreira, mas como que foi as suas experiências no início? Foi jornalismo, né, na parte de redação, teve outras experiências também, assim como a TV? Conta um pouco da parte inicial aí da sua carreira, Isabel. Então, como você falou, né, a questão da oportunidade. É complicado, não dá para dizer que, está fácil arrumar emprego para todo mundo. Mas a gente tem parte da responsabilidade de meter as caras mesmo. Olha, eu não sei, mas eu estou aqui para aprender da melhor maneira que eu puder. E assim, o pessoal que está assistindo, que acho que é muito teu público de ensino médio, ou enfim, iniciando aí uma profissão, até quem está na transição, é exatamente o que você falou, não dá para depender do professor. Ele está ali, ele é um guia, ele tem excelentes professores que são mestres, que vão estar ali sempre. Eu falo com os meus professores até hoje da faculdade, eu peço ajuda, mas os livros que eles vão indicar, você tem a obrigação de ler. Não adianta você sentar lá e esperar que o cara vai te contar. Então você tem que garantir isso, e a oportunidade do emprego é a mesma coisa. E tem um outro ponto que, assim, eu falei ao longo da faculdade inteira, eu não quero fazer assessoria de imprensa porque é chato, porque é monótono. E é exatamente o que eu faço hoje. Eu não quero trabalhar em revista porque é público feminino, vou ter que escrever um texto ali muito, sabe? Eu gostava de ir pra rua, de fazer matéria de denúncia de buraco, enfim, nossa, já fiz tanta matéria de rato que apareceu em pastelaria, essas coisas assim bem trash, mas era a bagunça que eu gostava. E o meu primeiro emprego também foi numa revista. Então, quer dizer, tudo que eu falei durante 4 anos não valeu no meu primeiro emprego, não vale no meu emprego atual. Mas, primeiro, estar aberto a aprender, estar aberto e grato às oportunidades. Então, foi um período super curto que eu passei numa revista, mas eu tive uma experiência diferente de texto, não é a mesma pegada realmente de portal ou de impresso. Mas assim, poxa, um dos meus maiores orgulhos foi ter entrevistado o Cid Moreira quando eu estava nessa revista. Eu tinha 1 mês e meio lá, e a editora confiou em mim para isso. Outra editora
Eu acho que eu tenho muitas mulheres brilhantes aí no meu caminho. E essa editora me confiou a entrevistar o Cid Moreira, então foi muito legal, assim, eu falei com ele 1 hora, ele fala muito também. Tem essa entrevista ou não? Cara, eu não sei, isso saiu na revista, mas eu já não tava mais lá, eu tenho que Foi só na caçar, é uma revista. coisa... Foi na revista, foi por telefone. Imagina que aquela bacana. voz, né? Aí falei com ele assim, um dia durante 1 hora. Aí no dia seguinte, já tinha agradecido, desligado e tal. No dia seguinte eu tava chegando lá de novo, dirigindo. Aí toca o meu telefone, um DDD do Rio. Aí ele, Isabel, você pode falar mais um pouquinho? Eu falei, meu Deus. Aí eu só encostei o carro, assim, o Cid Moreira tá me ligando. Aí falou 40 minutos mais, assim, o Cid é muito legal. Então foi um período curtinho, uma revista pequena, mas que eu tive oportunidades legais, sou muito grata. Dali, eu fui convidada para uma ONG. Foi a minha primeira experiência com assessoria. Então é uma ONG para deficientes visuais que tem em Santos. E também foi um período maravilhoso, assim, não só pelo aprendizado, porque eu também, a pessoa confiou em mim lá, o presidente, e eu nunca tinha feito assessoria na prática. Eu sabia assessoria da faculdade e sabia um pouquinho do que eu conversava com meu pai, da experiência dele. Então, eu assumi um papel lá, eu tinha 22 anos, assumi como coordenadora, e sentei lá na mesa e falei, e agora? Porque eu tenho que fazer esse negócio andar. Tem pessoas aqui no time que dependem de mim, a comunicação da instituição depende de mim, e basicamente, assim, é uma ONG que tem agora quase 80 anos, acho que vai fazer em abril, voltada para esse público de deficiência visual. Eles dependem muito de doação, enfim, de verba de evento. Então, meu papel enquanto assessora era trazer essa visibilidade e também de discutir a causa, né, a deficiência visual, deficiências em geral, que não costumam ter muita visibilidade na imprensa. Então, a gente sempre tentava levantar histórias ali que pudessem atrair, conheci pessoas maravilhosas, aprendi o que é trabalhar no terceiro setor, e assim, era tudo CLT, a estrutura é de empresa mesmo, esse lugar que eu passei, mesmo que fosse terceiro setor. E também isso é muito bacana, é uma coisa que eu carrego em mim, que construiu mais, assim, de compaixão, de empatia, de uma comunicação, sabe, humanizada, acho que isso é importante. E também foi abrindo outras portas ali. Eu já saí durante a pandemia, e aí eu retomei um pouquinho dessa minha paixão por audiovisual. Sempre gostei, era mais nova, adolescente, queria trabalhar em TV. E aí quando eu saí de lá, eu falei, poxa, e agora? Vou comprar uns equipamentos e vou começar a brincar aqui de audiovisual, vou fazer live, vou fazer podcast. Foi abrindo um pouquinho para esse leque. O meu irmão também numa casa de comunicadores. Meu irmão faz cinema, então a gente foi casando interesses ali. Tá tudo em casa. Aí eu falei, tudo em casa. Ele compra uma câmera, eu compro uma luz, e ele compra um microfone. Então, parte dos meus equipamentos estão lá na casa dos meus pais ainda, agora que eu estou começando a trazer as coisas para minha casa. Muito bom saber, a família inteira de comunicadores, isso é legal, isso é muito bacana, né? Você vive, né, num ambiente que respira, isso deve ser muito legal. Minha mãe é professora, né? E eu, quando eu comecei a dar aula, tanto que no começo da escola, né, quando surgiu, ela foi dar aula junto comigo. E é legal esse trabalho em família, né? Crescer e aprender, né? Ver com isso é muito bacana. Agora você falou uma coisa, Isabel, antes da gente continuar, né, e eu sempre fico anotando aqui, porque eu vou aprendendo, eu vou pegando tudo que você fala e tento conectar com as minhas experiências, né? Porque quando a gente une as experiências, a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma, né? Ver sentido, aquilo que você pensou, falar, olha, faz sentido na história dela também, né? Isso realmente é um aprendizado, isso faz sentido, porque isso é um desenvolvimento, né? Desenvolvimento para os estudantes, para os jovens e para mim, principalmente, que estou aqui sempre aprendendo. Então, assim, quando você fala, né, que você disse que, de uma certa forma, que nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer durante a nossa profissão, né? O caminho, né? Você fez, né? Foi trabalhar, não era exatamente aquilo que você queria naquele momento, mas você foi lá, fez, botou a cara, né? Aprendeu, teve experiências, conheceu as pessoas. E isso é muito verdade, né? Às vezes as pessoas vivem nesse negócio, eu não gosto de fazer isso, vou mudar, vou para outro lugar. Aí eu quero fazer a vida. Eu acho que assim, você tem que seguir mesmo, o jovem, aquilo que te salta aos olhos, aquilo que te brilha, aquilo que te motiva. Mas, independentemente de você estar neste caminho, isso não significa que desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir, você só fez aquilo que você gosta. Exato. Né? Assim, eu quero, né, e luto. Vou dar um exemplo, vamos dar exemplos práticos aqui, vou dar na minha vida agora. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer o podcast que a gente está fazendo aqui.
Só que além de fazer o podcast, eu preciso fazer prospecção, ou seja, eu preciso convidar as pessoas para vir para o podcast, não é só a gravação. Eu preciso agendar o podcast, eu preciso editar o podcast depois que a gente grava, eu preciso fazer a arte para postagem depois que a gente grava, porque tem uma capa, tem tudo mais, eu preciso fazer os reels e os cortes, eu preciso fazer o copy, que é escrever, e nem tudo desse ciclo eu gosto, mas todo esse ciclo corresponde em fazer uma coisa que para mim faz total sentido e sim me salta aos olhos, que é fazer um episódio e trazer essa comunicação para que as pessoas possam aprender. Então, assim, dentro de todo o ciclo do que eu gosto, existem várias tarefas que a gente tem que fazer. E aí isso é muito sobre senso. Aqui eu dei um exemplo meu, né, que eu sou só eu fazendo tudo isso, mas assim, quando você trabalha em equipe, isso é muito sobre senso de equipe. Né? Eu a vida inteira trabalhei com equipes. Né? Eu sempre trabalho com automobilismo, então assim, é uma equipe, né, de carro de corrida, não é só o piloto. Né? É o piloto, um monte de gente fazendo carro, é muita coisa envolvida. E nem sempre você vai fazer aquilo que você quer naquele momento. Mas você tem que entender, e eu sempre falo isso, que a mensagem ela tem que ser maior que o mensageiro. Né? O que você faz, você nunca está acima da entidade que você representa ou acima do valor que você está defendendo. Então, assim, tem hora que você vai ter que fazer um outro ponto, vai ter que ser o coadjuvante, vai ter que fazer a pessoa que faz atrás dos panos, vai ter que fazer aquilo que você não quer, mas isso tem que ser uma coisa que contribua para o todo, ou que faça parte daquilo que você está construindo. Então, quando você fala isso e traz na sua vivência, foi exatamente este ponto para mim. E deu certo, porque você passou por isso, você teve o aprendizado, você tirou algo de bom, que toda experiência ela nos traz algo de bom, né? Você aprendeu com isso e continuou a sua carreira, continuou construindo, continuou fazendo o que gosta, continuou abrindo novos pontos. Uma coisa que é muito bacana também, que você falou aí, que você fala, fui conhecendo uma pessoa ali, foi abrindo porta aqui, isso é networking. Né? Quando você se coloca em experiências, você se conhece outras pessoas, você abre portas. Então, assim, sempre vá para as oportunidades, assim como você falou, mesmo não estando prontas, porque ela pode, não vai te dar em nada, às vezes ela pode te dar um contato, e esse contato vai te abrir uma porta no futuro, esse contato sempre aproveite as oportunidades, mesmo não sendo a que você quer naquele momento exatamente, mas se a oportunidade está lá, é uma chance para você, vai, principalmente quando você é jovem. Principalmente quando você está tentando criar e trilhar o seu caminho. Mas tudo bem. Agora, filosofias à parte, Isabel, vamos lá agora continuando na sua história, porque você já teve as suas experiências, né? Já foi assessoria de imprensa, já passamos na redação, a parte da TV, acabamos ali na assessoria de imprensa, na ONG também. E agora, Isabel, é o seguinte, a gente sempre fala sobre as profissões se transformando. Né, você falou no começo, olha que engraçado, quando você falou do Cid Moreira, que eu adorei, eu gosto muito dele, eu falei assim, mas não teve vídeo, porque pra mim é automático pensar em entrevista com vídeo, mas naquela época não, imagino eu, né, naquela revista, tudo mais. Não, mas não faz muito tempo, isso foi 2019, mas então era realmente, era revista, né, então a gente não tinha muito o que fazer. Poderia, de repente, nas mídias sociais. É que aí quando você está lidando com um artista, também tem muito tempo deles, né? Então não dá para você fazer todo um esquema e marcar, dependendo do seu tamanho quanto veículo. No caso, eu estava numa revista pequena. Mas só da gente ter conseguido o acesso, enfim. E aí ele falou comigo 1 hora num dia. E depois ele me ligou de novo. Então, falei, meu Deus, você não controla. Uma coisa que você tem que deixar fluir e aí aproveitar o melhor disso sempre. Muito bacana, mas entendi, já poderia até ser em vídeo, mas se a gente pegasse, né, o contexto um pouco antigamente, não é comum você ter, igual você tem a comunicação hoje, né, as pessoas têm a possibilidade de ter voz, você pode criar um podcast, pode criar um canal no YouTube, e o que eu queria te mostrar era exatamente isso, eu queria que você contasse isso para nós. Como é que foi isso na sua carreira, no jornalismo, né? Até agora você começou a falar que você começou a gostar de audiovisual. Por que essa paixão, né? Como é que você vê essa inserção de podcasts, por exemplo, essa popularização de entrevistas, canais no YouTube, né? Essa entrevista está indo para o YouTube, né? Como é que isso foi alterando a forma de se comunicar com a tecnologia? Você viu isso
dentro da profissão de jornalismo, né? Hoje em dia não é mais só revista e jornal, hoje em dia, por exemplo, você tem outros canais, você tem as mídias sociais mesmo, né? Você tem as redes sociais, né? Como é que isso foi e qual a representatividade disso hoje no seu trabalho? Como é que você enxerga essas novas tendências dentro do jornalismo, dentro do seu trabalho? Nossa, isso é gigante, assim, né? Falando primeiro do jornalismo para depois falar do meu trabalho hoje, a gente precisava. Eu acho que hoje quem está na faculdade agora já tem isso mais claro. Mas, por incrível que pareça, 4 anos atrás, quando eu estava me formando, ainda tinha uma certa nebulosidade. Já tinha todas as mídias, já tinha, enfim, muita coisa no YouTube, mas teve uma galera que teve uma, como que eu posso dizer, uma demora, assim, para se adaptar, uma restrição, sabe? E aí rolou uma guerrinha, tipo, mas eu sou do impresso, eu sou mesmo do site, mas eu só escrevo texto, eu não quero cair para vídeo, ou eu vou perder a minha profissão. O jornalismo passou por uma fase, assim, bem complicada, antes de eu entrar na faculdade até, que perdeu-se a obrigatoriedade do diploma, né? E aí, putz, e agora? Mas eu vou fazer uma faculdade sendo que não precisa. Você pode contratar jornalista sem ser formado, enfim. É uma coisa que a gente ainda tem ali um certo conflito, mas nunca me impediu de estudar e nem ninguém que eu conheci na faculdade, porque assim, mesmo que qualquer pessoa hoje em dia possa escrever, a gente ainda tem uma técnica, a gente ainda tem todo um estudo, um desenvolvimento, seja para escrever melhor ou para se portar melhor na câmera. Então, eu acho que a gente ainda tem que apostar no que a gente se especializou, se capacitou para fazer, isso é muito importante. Mas, por outro lado, sem fechar os olhos para esse universo que está vindo cada vez mais forte, sabe? Então, assim, o podcast é isso, as lives são isso, e quem fala muito a respeito é o Felipe Ciani, foi repórter da Globo, hoje está na CNN. Eu tive prazer também de conversar com ele para o meu TCC. O TCC que a gente fez foi o primeiro TCC de websérie para o YouTube, da história da faculdade, 2018 isso. O YouTube já tinha, na época, 10 anos, sabe? Sim. Então, a gente teve também um super orgulho de poder fazer isso. E aí o Ciani falou, vamos lá, a gente está fazendo então um podcast agora. Ele pode estar rolando ao vivo, ele pode ter cortes para as mídias sociais, como você falou, ele pode ser transmitido na TV, enfim, ter uma ediçãozinha aí lá para uma TV aberta. O que é isso? É TV? É mídia social? É rádio? Porque você pode só ouvir em algum streaming de áudio, enfim. Não dá mais para a gente ficar rotulando as coisas. A partir do momento que a gente entende que esse universo está aí, a gente precisa se adaptar para usar da melhor forma. Então, acho que isso transformou demais a profissão, o jornalismo. A necessidade que a gente tem de saber se comunicar em qualquer plataforma, qualquer mídia. Tem clientes, tem executivos que às vezes só gostam de falar para um jornal. Ou, enfim, só gostam de falar para a TV. Você tem que estar aberto para falar com todo mundo e por todas as mídias. Então, isso acho que é o primeiro ponto. E, assim, hoje, na minha profissão, na minha carreira, é exatamente esse ponto, porque hoje eu faço assessoria de imprensa novamente. Saí, voltei, mídias sociais, fui para a TV, fiquei pouquinho mais de um ano, até agora voltar para a assessoria. Eu preciso conhecer todos os canais para levar o meu cliente no melhor lugar para ele, para o público que ele quer chegar. Então, hoje a gente vai estar num programa de rádio, amanhã a gente vai dar uma entrevista na TV, depois a gente vai falar num podcast. Eu acho que a gente tem que estar muito atento e tem o pessoal que tem responsabilidade de se capacitar, de entender o mercado antes de começar a faculdade, ou enfim, quando está se formando, e tem a gente que já está trabalhando e também precisa se manter atualizado, porque senão a gente vai perder. E eu sou nova, eu tenho 26 anos, mas se eu não estiver em evolução, eu sei que eu vou ficar para trás, porque o mercado está indo, então se eu não for junto, entendeu? Acho que é essa necessidade de entender todas as mídias, de ter um mínimo, mesmo que você não goste, tem gente que só gosta de escrever, não gosta de estar no vídeo, mas de ter um mínimo de aptidão também para isso, porque pode surgir, pode ser a sua primeira oportunidade, você vai recusar, entendeu? Assim como eu não recusei a revista, falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E é sempre assim, uma pessoa que eu conheço aqui me indica em outro lugar. Foram raríssimas as oportunidades que eu tive só mandando currículo. Sempre tem um QI, e aí tem muita gente que critica isso, mas, por outro lado, eu acho que você precisa se tornar conhecido e ter um bom relacionamento com todo mundo para que essas oportunidades, para que lembrem de você. Fala, não, ela tem
condição de fazer isso, ela tem habilidade para tal coisa, vamos chamar, vamos tentar? Acho que, sabe, não dá para se garantir ser tão autossuficiente a ponto de não querer contar com uma indicação. Acho que isso acaba sendo uma bobeira. Sem dúvida, sem dúvida. É super importante. Eu tive poucas experiências, eu rodei pouco assim no mercado de trabalho, mas todas as oportunidades que eu tive foi através de pessoas abrindo portas para mim. Aí você falou, mas é sorte. Será? Né? Porque sorte, ela é muito de você estar preparado no momento que a oportunidade aparece. Então, se foi isso, então eu acho que eu dei sorte. Né? A sorte que ainda me fez continuar onde eu estou, mas assim, é muito importante você sempre mostrar o seu trabalho, porque aí conecta com o que você falou, né? Conhecer pessoas, estar aberto, mostrar seu trabalho, fazer networking e as pessoas se conhecerem. As pessoas vão começando a te conhecer e aí você é lembrado, né? Quando surge uma oportunidade, você é lembrado, você está lá sempre lá fazendo o seu, produzindo seu conteúdo, trabalhando, fazendo o teu melhor dentro da tua área. Uma hora você vai ser lembrado. Uma hora o trabalho sempre vai te devolver, isso é muito bacana. Então assim, você dizer a parte do sempre se reinvente vai nos conectar para o próximo ponto. Porque eu gostaria de saber, né? Porque a parte de se reinventar, isso é algo que realmente tem que acontecer, né? Os jovens, né? Eu tinha um pouco dessa ilusão quando eu era mais jovem, não sei se todos têm ainda, né? Eu espero que não, mas você sempre vai estudar. Eu achava que quando você parava de terminava uma faculdade, por exemplo, você saía do ciclo estudante e virava o ciclo trabalho. Então tudo bem, agora você não estuda mais, agora você só trabalha. Mas não é, né? Por mais que você sempre vai trabalhar e estudar junto todo dia. Eu estudo todos os dias. Se você colocar uma margem de erro aí de alguns dias, porque não tem dia que simplesmente não dá, porque eu estou fazendo outras coisas, mas eu estudo todos os dias. E mais de uma coisa. Talvez eu tenha um pouco de problema com isso, né? Mas assim, não precisa fazer tanto assim. Mas você precisa se reinventar. Você precisa estudar, descobrir o que você gosta e o que não gosta. Eu, por exemplo, eu estava estudando umas coisas esses tempos mesmo e eu descobri que eu não gostava daquilo. Aí você fala, nossa, perdeu o tempo? Não, eu descobri que eu não gosto. Olha, que ótimo, não é esse o caminho, já sei que é em outro lugar. Então, assim, isso é muito importante também. E agora, uma das coisas, inclusive, que eu estudei durante os últimos anos, e uma coisa que mudou minha vida, né? Que assim, mudou minha vida porque assim, foi muito importante para mim, né? Foi uma virada de chave em outros pontos que eu não tinha, porque talvez os meus pais, ou os nossos pais mesmo, na sua maioria, né? Da nossa geração até, né? Eu tenho 33, sou um pouquinho mais velho, mas eu ainda acho que pega um pouco da minha geração, um pouco da sua. Talvez eles não tiveram tanto essa educação, que é uma parte de educação financeira. Isso não era tão falado antigamente, né? Não era tão disseminado a parte de investimentos, bolsa de valores, blá, blá, blá. E eu gostaria de dizer o seguinte, você tem uma parte disso durante a sua trajetória, né? Você começa a se conectar com a parte de educação financeira. Você fala, nossa, jornalismo, educação financeira, como que isso se conecta, né? Então eu gostaria que você nos falasse um pouco de como foi essa parte sua, onde a educação financeira entrou na sua vida, como você começou a aprender sobre isso, como você acha isso importante ou não. Será que os jovens precisam saber sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo que é algo que me mudou minha vida, eu gostaria de ter aprendido isso muito mais cedo, né? De ter essa noção que eu tenho hoje é muito antes do que eu tenho, mas tudo bem, tudo no seu tempo. Mas como é que foi a sua experiência, a sua trajetória e o que é essa parte de educação financeira, Isabel? Nossa, isso assim, conecta demais, tá? Não é só na minha vida que tem ali uma virada de chave muito grande, mas para todo mundo, primeiro, sim, fundamental, quanto antes vocês puderem começar, melhor. Segundo, tá super acessível. Existem canais e canais. Então, conforme você vai conhecendo, você vai vendo o que é bacana, o que tem algum interesse ali por trás, você começa a identificar, mas existe muita coisa de graça, tá? Então, isso é super importante, dá para procurar. Não é uma coisa para rico, então, investir... Não é. Você começa aí com R$50, R$100, já dá para começar, depende de disciplina, organização, mas a conexão, eu acho que como eu te falei lá no começo, eu sempre tive essa missão de querer fazer a diferença, de querer trazer coisas boas. Eu acho que a oportunidade de você estar ali numa TV, com um microfone, isso te dá certa credibilidade. Não é todo mundo que chega ali, né? Então, isso também te dá uma responsabilidade muito grande de fazer a diferença.
de não fazer uma notícia tendenciosa, de questionar, sim, um prefeito de alguma coisa que você achou meio estranho, porque você está representando a população ali. Então, essa missão de trazer coisas boas ou de questionar, enfim, ela nunca vai sair de mim, mesmo que eu não seja mais repórter agora. Não sei como é que vai ser a minha vida daqui a um ano. Sim. Mas essa coisa de levar o conhecimento, o acesso, de você estar ali representando as pessoas que não têm essa oportunidade de chegar, isso tem a ver com a minha missão hoje na educação financeira. E surgiu muito, eu não tinha noção. 5 anos atrás, enquanto eu estava no estágio na TV universitária, eu entrevistei um professor que estava abrindo um curso lá na faculdade, um curso EAD, finanças pessoais, tudo mais, e eu tinha também um pouco isso. É muito difícil, precisa ter muito dinheiro, só rico consegue ficar mantendo investimento. Assim, o que eu tive de educação financeira com os meus pais, acho que é um pouco reflexo do que eles tiveram, é isso, assim, tenta não se endividar, tenta não ficar estourando cartão de crédito, Sim. é mais ou menos isso, e deu tudo certo até então. Mas não de eu posso construir meu próprio patrimônio, sabe? Mais do que só trabalhando, fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso parece um pouco clichê, mas é verdade. E aí, conversando com esse professor, foi me esclarecendo. E eu fui vendo que eu tinha muito mais interesse por isso do que eu achava que eu tinha. Porque no fim das contas, gente, quem é que não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta, todo mundo quer ter dinheiro. Então, assim, não me interesso por economia. Mentira. Você se interessa, você gostaria de ter mais dinheiro. Então, vamos aprender um caminho decente para fazer isso. E aí foi conversando com esse professor, e aí tem muita coisa de matemática financeira também, que às vezes afugenta. Eu nunca gostei tanto de cálculo. Eu faço ali uma coisa em outra, mas... Então, dá um primeiro medo, assim, no começo. Mas quando você vai percebendo que dá para fazer, e que existem ferramentas que calculam as coisas para você, que é meio óbvio, né? Mas você não precisa se matar tanto. Aí você vai se organizar, vai fazer um planejamento. Então, foi uma conversa, uma entrevista com um professor de economia que me falou mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, e ficou ali guardado no fundinho da memória. Mas ele é uma pessoa muito bacana, e ele sempre ficou no meu pé. Desde então a gente se falava, aí ele falava, e aí, já começou a guardar? Já está investindo? Já fez seu pé de meia? E eu falava, não, poxa, estou fazendo estágio ainda. Ou então é meu primeiro emprego, eu nem sou CLT, sou PJ, não ganho muito, não consegui organizar. Até o momento que eu, na ONG, pela primeira vez, fui CLT. Aí eu chamei ele e falei, agora acho que eu estou pronta. Não ganho muito, mas também tenho o privilégio, que sei que outras pessoas não têm, mas na época eu tinha o privilégio de morar com os meus pais, então não tinha muitos gastos. Falei, olha, se eu me organizar, se eu segurar um pouquinho ali de balada, de roupa, sei lá o quê, dá para sobrar uma graninha. Acho que eu posso começar. Então foi quando a gente foi conversando mais, e o Gabriel, que é esse economista, ele precisava também de ajuda na comunicação da empresa dele. Então ele, além de dar aula, tem uma empresa de consultoria, de mentoria financeira, e ele é muito técnico, apesar de ser um excelente professor e didática e tal, mas quando ele vai escrever num blog, ele escreve muito técnico e não dava para entender nada. Sim. Aí a gente foi fazendo um vai ajudando o outro. Eu vou te ensinando de finanças e conforme você for aprendendo, você vai ajustando a comunicação do meu conteúdo, do meu site, enfim, a gente vai chegar lá. E essas aulas, elas eram infinitas. A gente ficava 2, 3 horas na chamada e quando eu vi, eu tinha começado a construir o meu patrimônio, já estava ali com 24 anos investindo e tal. Aí a gente falou, poxa, vamos gravar, porque ele tem muito essa missão de levar conhecimento para as pessoas, vamos transformar a realidade do brasileiro, vamos ensinar que dá para fazer, que dá para você garantir a sua aposentadoria, porque o INSS não vai salvar ninguém, ainda mais daqui a 40, 50 anos, então quanto antes começar, melhor. Aí a gente foi fazendo isso e gravando, e poxa, vamos fazer um podcast a partir daí. Então ele tinha o conhecimento, ele tem o conhecimento teórico e técnico, e eu tenho uma noção de comunicação que pudesse simplificar essa mensagem, essa conversa. Aí a gente fez o podcast, a gente tem as mídias sociais hoje, @ffatorial, para quem quiser procurar no Instagram, no LinkedIn. Aqui. Então acho que vai ser super bacana. Aí a gente vai se ajudando. Então até hoje não é um projeto monetizado, nem para ele nem para mim. É hobby dos dois. É correria, é cansativo, do mesmo jeito que você falou. Tem que ir atrás de convidado, tem que gravar, tem que editar. Eu faço para o podcast tudo isso que você faz aqui sozinho.
E aí o Gabriel prepara os conteúdos, a gente discute junto o que é interessante. E assim, eu vou só levantando a bola para ele cortar. Eu não sou uma pessoa que posso garantir que eu já sei ensinar ninguém. Eu mal sei fazer para mim. Eu me viro, mas eu não vou assumir a responsabilidade de orientar ninguém. Então, o Gabriel tá ali para isso. Eu faço o papel de intermediar, eu trago as perguntas da galera, os meus amigos, tem muita coisa que eu trago dos meus amigos, porque aí começou, né? Ah, agora me ensina a ser rica, que não sei o quê. Então a gente traz situações tipo, um casal que vai morar junto agora, como que tem que ser esse planejamento? Ou então, eu vou sair da casa dos meus pais, é melhor alugar ou é melhor comprar um apartamento financiado? E por aí vai, uma série de situações. Quem está endividado, existe alguma forma mais razoável de administrar? Se eu pegar um empréstimo aqui de um lugar para pagar essa dívida, faz sentido? Depende dos juros de um lado e de outro. Então a gente faz assim uma conversa muito ampla e vai segmentando, claro, por episódio, cada assunto. E as mídias sociais estão abertas lá para receber sugestão, para receber pergunta. A gente vai tentando trazer o que as pessoas precisam. Muito bom, muito bom. A parte de falar sobre educação financeira, né, de entender, eu imagino que você deva realmente ter descoberto um novo mundo, porque eu também descobri, né? Quando eu aprendo isso, quando eu estudei bastante, assim, e fui atrás de conteúdos, assim, talvez iguais esse que você está produzindo, né? E fui aprendendo aos poucos, né? Tive boas oportunidades ali, passei, e foi muito assim, foi muito antes, logo antes da pandemia. Então, assim, foi num momento de caos que eu aprendi isso. Então, assim, e as coisas deram certo, eu consegui me acalmar, eu consegui aprender. As pessoas, né, que estavam naquele momento produzindo esse tipo de conteúdo falavam para você se acalmar, mostravam uma noção daquilo. Mas o mais interessante que você fala é que, assim, realmente a visão que os jovens têm, e eu vejo de muitas outras pessoas, não só jovens, né, na verdade, mais ainda de pessoas que talvez mais velhas que não tiveram contato com isso, é de ter essa visão, que é só para rico, que é só para pessoa que tem muito dinheiro, que blá blá blá. E aí tem outro ponto que as pessoas falam assim: mas eu não ligo, eu não quero ser rico, eu não quero ser nada. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também não quero ser rico, mas ao mesmo tempo eu quero ter R$1 bilhão ou de dólares, porque eu quero poder fazer tudo que eu faço hoje numa escala muito maior. Hoje, se eu quiser ajudar as pessoas, que é a minha maior missão da minha vida, talvez com o que eu tenha, eu consiga ajudar o bairro. Se eu me esforçar muito, o pessoal ali da cidade, né, fazer... Mas é muito pouco, não consigo fazer muita coisa. Então, eu quero construir um patrimônio que me permita ajudar os outros. Essa é a minha vontade. Agora, qualquer pessoa pode ter, sim, uma vida mais confortável e um futuro melhor se souber usar o dinheiro. Porque quando a gente fala em investir, não é só sobre o quanto você coloca ali, porque tudo isso é um processo. Lembra que a gente falou, quando falou, por exemplo, de fazer o podcast, que era tudo um processo, não era só uma coisa? O investir também o investir é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta, né? Se você ganha R$100 mil e gasta R$99 mil, o seu futuro provavelmente vai ser pior do que uma pessoa que ganha 10 e gasta 5. Então, assim, tudo é esta questão, por isso que é educação financeira, né? Um investimento é uma educação, você dar valor ao dinheiro porque você precisa dele. A gente vive num mundo que para você comer você precisa comprar a comida, né? Para você fazer alguma coisa você precisa comprar, então você precisa do dinheiro. Então saber utilizá-lo só vai te proporcionar uma vida mais tranquila, saudável e melhor. Né? Óbvio que não, eu pelo menos não sou assim, pelo que você falou, você também não, assim, pelo dinheiro, não é algo de, sabe, não é sobre isso, é sobre você realmente conseguir garantir um futuro melhor, né? A gente falou de INSS, realmente, né? Eu também não acredito que ele vai salvar ninguém, né? Eu nem tenho INSS, eu nunca fui uma pessoa de CLT. Então, assim, nem tem, eu tô assim, ou dá certo ou não tem como. E, assim, mas, assim, é algo que quando você aprende, você vê que, na verdade, ele funciona muito melhor. Se você souber jogar esse game, se você souber as regras dele e qual é os processos que você tem que fazer e com disciplina, você consegue fazer de uma forma muito melhor. Agora, para a gente entrar na parte final, eu queria falar uma curiosidade aqui, mas e eu vou de novo lembrar dessa frase, porque você falou isso agora e eu gostaria de falar ela para você mesmo ter um entendimento sobre ela, que eu escutei ela esses dias. Né? Você falou, eu tô fazendo um podcast, né? Eu tô levando a educação para as pessoas, informação, mas a gente não é monetizado, não sei o quê. Mas
né? Na vida, e eu escutei isso de uma frase do Clóvis de Barros, que é um filósofo, ele fala assim, que a vida talvez não seja sobre aquilo que a gente ganha, né? Porque os jovens às vezes falam assim, por que eu vou fazer o podcast, né? Não vou ganhar nada com isso, né? Por que eu vou fazer tal coisa? Eu não vou ganhar nada com isso, mas talvez a vida não seja sobre aquilo que você ganha, mas seja sobre aquilo que você oferece. Seja sobre aquilo que você transmite, sobre aquilo que você proporciona para os outros. Eu guardo sempre uma frase da minha avó que ela falava assim, filho, tudo que eu fiz para os outros, Deus me deu em dobro. Ela sempre falava assim, independente da sua religião e de tudo, mas o que ela quis dizer com aquela mensagem, que na vida a gente faz muitas coisas pelos outros e a vida devolve pra gente, né? As coisas se devolvem, o universo retribui, independente do que você acredita ou não, mas o bem gera o bem, as coisas boas geram coisas boas, e quando você transmite conhecimento, as coisas retornam para você também. Então, assim, a gente está falando sobre dinheiro, sobre investimento nesse momento, mas a gente pode receber de outras formas também, né? Sobre educação, a gente pode receber conhecimento, a gente pode receber network, a gente pode receber oportunidade, carinho, atenção, qualquer coisa, as coisas sempre se retribuem. E durante uma trajetória profissional de um jovem, isso é muito importante. Agora, eu gostaria que você nos contasse de uma curiosidade. Você foi capa da Veja com esse assunto, Isabel? Cid Moreira eu não sabia. É quase uma popstar. Falou com o Cid Moreira e foi capa da Veja. Eu não sei, né? Estou até lisonjeado aqui com tantas coisas aqui. Conta como é que foi essa sua experiência e como isso aconteceu, Isabel. Foi pelo Humberto Abdo, né, que é repórter da Veja São Paulo, e ele estava justamente procurando jovens, enfim, investindo na Bolsa. E aí a gente conversou, contei um pouquinho, e tem uma curiosidade, não sei se a galera sabe, a gente evita muito de entrevistar jornalista, né? Muito. Então, assim, poxa, se eu estou numa redação, eu chego e falo, olha, tem uma personagem para essa matéria. Personagem é como a gente chama a pessoa que vai ilustrar ali, né? Sim. Então, vamos supor, a Bolsa soltou ali alguns dados do perfil de público. Hoje em dia, se eu não estou enganada, ele tem na reportagem, mas cerca de 30%, 35% do público da Bolsa de Valores são mulheres. Na faixa etária, abaixo dos 30 anos. Sim. Então, quem é a personagem que vai ilustrar? Alguém que tenha mais ou menos esse perfil. E aí ele precisava de mulheres também, homens, mas queria conversar com algumas pessoas assim. Então ele convidou uma influenciadora que super ensina e, poxa, ela é maravilhosa, ela traz muito conhecimento, e principalmente para o público dela, que é negro, né, em geral. Então, é uma galera que precisa mais ainda dessas oportunidades, desse acesso. Ela fala numa linguagem, enfim, para negro, branco, para todo mundo, mas para jovem de comunidade. Sim. Então, ela tem um público bem bacana. E aí tinha uma outra mocinha, acho que até mais nova que eu, a Marina, acho que ela tem 20 e poucos anos, a Camila, que é professora, que também, a gente sabe, professor não é rico no Brasil, sim, infelizmente, né? E mesmo assim, sendo professora, ela consegue juntar e investir. E eu acabei sendo chamada, acho que por conta do podcast, de ter essa missão aí. Então foi bem bacana, assim. Aí a gente fez as fotos lá dentro da Bolsa de Valores, tem a sala de operação deles, a assessoria da Bolsa foi incrível, conseguiu lá essa autorização. E é uma galera que agora a gente se conectou no LinkedIn. Então, networking vai continuar rolando. Tem gente que trabalha no segmento de tecnologia que tem a ver com clientes que eu atendo, e por aí vai. Acho que a gente tem que estar muito aberto para essas oportunidades. Foi muito bacana, trouxe uma visibilidade para o assunto. E para mim, assim, acho que o mais importante é isso. Não é, saiu na capa da Veja. Beleza, dia seguinte ninguém lembra disso, mas o impacto que isso causa. Eu consegui trazer o nome do podcast, eu consegui trazer visibilidade para o Gabriel, que é a pessoa que está por trás de toda essa transformação na minha vida. A gente traz um assunto para reflexão. E, gente, é isso, não tem que ser rico, tem que se organizar, tem que começar. É o que você falou se a pessoa ganha 100 mil, ou outra que ganha 10 mil, 5 mil, mas o quanto você gasta e o quanto você está guardando daí, sabe? Sim. Eu acho que ter dinheiro, guardar dinheiro, é para algumas coisas. Por exemplo, para quem não é CLT, e hoje em dia também não é meu caso, você se preparar para uma aposentadoria, você se preparar para um afastamento, seja por doença, por um acidente, sim, ou seja, uma mulher que vai ter filho. Eu parei para pensar isso outro dia. Não planejo, não é para agora, mas eu sou PJ. E aí, quando eu quiser me afastar, ficar alguns meses em casa para ter um filho, eu tenho que estar preparada para isso, porque as contas vão chegar do mesmo jeito. Sim. E, enfim, para você poder comprar a sua casa, se você quiser comprar, ou, enfim, manter um aluguel, para você poder viajar.
Eu não sei vocês que estão assistindo, mas assim, pra mim viajar é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E não Sem é dúvida. ficar em resort, é você ter a oportunidade de passar um tempo maior num lugar legal. Pô, eu fui para um lugar no Rio Grande do Norte, fiquei em Natal, mas conheci umas comunidades assim, de pescadores. Cara, eu queria ficar morando ali, assim, mas aqui, e se você não tiver dinheiro, você não faz. Sim. Então, acho que ter o dinheiro guardado, ele vai te dar uma tranquilidade para respirar caso aconteça um desemprego, alguma coisa que a gente está sujeito, Sim. mas se você tivesse prevenido, você vai conseguir controlar melhor e também proporcionar esse tipo de experiência. Não penso em comprar Ferrari, eu não penso, sabe, em queimar dinheiro igual jogador de futebol faz, mas eu quero poder viver essas coisas bacanas, proporcionar, enfim, para minha família, para o meu irmão mais novo. Acho que essa é a verdadeira missão. Quando a gente entende isso, a gente valoriza mais. A gente abre mão de um restaurante no mês, a gente abre mão de uma roupa, você fala, pô, eu tenho um monte de roupa, preciso comprar outra, um sapato, enfim. E aí parece pouco, R$ 100, R$ 200, mas faz muita diferença no final, quando você vai investindo, vai tendo retorno. Aí, isso acho que é bom também. Quando você começa a enxergar a diferença, começa a aparecer ali, cair na sua conta, você fala, pô, vou fazer isso mais vezes. Mês que vem vou me organizar de novo. E aí vai motivando e entra nesse ciclo positivo. Muito bom, realmente, e eu sempre falo, né, que eu queria aprender isso mais cedo, porque a gente sabe que o fator do tempo, ele é um dos mais fundamentais, né, eu já vou para a parte de matemática, né, o tempo, na equação, ele é exponencial, né, e a gente sabe do poder disso ao longo do tempo, né, então quanto mais tempo você tem, jovens, aprendam, nem que seja os 100, 200 naquele mês, faz uma baita diferença. E agora, para a gente entrar agora nas considerações finais, eu gostaria justamente, Isabel, que você contasse para nós onde a gente pode encontrar. Eu vou deixar todos esses canais aqui que você falou, inclusive eu quero assistir esses podcasts que você tem na parte financeira, então pode falar, depois eu coloco na descrição deste episódio. E eu gostaria que, além de você falar sobre isso, que você deixasse um recado final para os jovens aí que gostam de ser, né, que sonham ser jornalista, ou até mesmo para pessoas que estão, né, em transições de carreira e que gostaram tanto do que você falou, que agora vão começar a pensar em estudar coisas mais jornalismo, vão gostar e aprender mais sobre essa área. Deixar um recadinho final e dizer como a gente te encontra nas redes sociais e também nesse super projeto aí, Isabel. Gente, acho que jornalismo é realmente se vocês são apaixonados por comunicação, por informação, se vocês prezam colocar a informação para o outro acima de você. Acho que você falou um negócio legal, que a mensagem acima do mensageiro também é um super lema que a gente tem, sabe? Nunca enquanto repórter eu posso ser mais importante que a notícia, eu posso colocar uma roupa que vai chamar mais atenção do que a informação que eu estou transmitindo. Então tem uma questão de responsabilidade mesmo. Enfim, e de não divulgar notícias falsas, tudo mais que a gente já sabe. Então, se você tem interesse nessa área, poxa, vai atrás, vai conhecer, não deixa para aprender só na faculdade. Hoje em dia é tão fácil, vai fazer curso de comunicação, de teatro, de audiovisual, porque não é só quem está ali na frente da câmera, tem a galera que fica editando atrás também, que é um trabalho do caramba. Então, assim, tem muitas áreas que dá para explorar. Tem gente que já começa com podcast na adolescência, por que não? Você vai explorando e desenvolvendo suas habilidades de comunicação, então acho que isso é super válido. E em relação a me encontrar, Instagram, o Instagram é pessoal, mas está lá, enfim, aberto para quem tiver interesse em conhecer e tiver alguma dúvida também. O da F Fatorial, já falei, vocês vão colocar aí na tela. O que mais? Sim. LinkedIn, Isabel Franson, não tem erro. Então, assim, é super fácil de me achar. Hoje eu estou na agência NR7, então também é um super orgulho estar lá, eu estou há pouco mais de 2 meses, e é um trabalho muito legal, que vem me capacitando cada vez mais para a área financeira, essas oportunidades também estão surgindo lá no trabalho. Acho que é um mercado que ainda vai crescer bastante, não só a comunicação em geral, mas para quem tem interesse em aliar comunicação e finanças, tem muito espaço e a gente precisa de gente boa, capacitada para fazer isso. Muito legal. Eu vou deixar aqui então todas essas redes sociais e muito boa a sua mensagem sobre falar sobre jornalismo. Você trouxe tantos pontos bons para nós aqui, né? Desde o começo, você já é uma das poucas pessoas que vieram aqui que desde cedo tem essa inspiração, essa vontade, né? Nasceu num contexto familiar de comunicadores,
né? Tinha paixão pela redação, já sabia desde cedo, foi lá, né? Para recapitular, abriu as suas portas, você mesmo, né? Foi, botou a cara lá, aproveitou as oportunidades, fez em alguns momentos trabalhos que você não queria, mas mesmo assim conseguiu crescer. O networking te continuou abrindo portas, né? Você teve toda essa parte tão importante na sua carreira e se reinventou sempre, né, Isabel? Porque hoje, quando você vê, foi lá para o podcast, mas mais do que isso, você está também indo para a educação financeira, né? Trazendo como comunicadora, com responsabilidade, como você mesmo disse, informação para as pessoas. É isso que no fundo você está fazendo, você está comunicando com pessoas, trazendo informações, né, de uma forma transparente, como você disse, que hoje em dia, infelizmente, é um assunto muito delicado e importante, que é que muitas pessoas têm voz hoje. Eu tenho voz, né? Eu criei um canal, tenho voz, estou aqui falando com você. Nós temos voz neste momento. Mas isso é uma responsabilidade. Hoje, muitas pessoas tendo vozes, ninguém sabe mais o que é verdade, o que não é, e as coisas estão muito perigosas, né? A gente está vivendo num mundo muito perigoso, difícil, né? Que eu não sei qual que caminho vamos, mas difícil. Mas isso é importante, né? Você a todo momento disse que essa é a essência do jornalismo, né? Trazer as informações de uma forma responsável e saber que o mais importante de tudo ali é a informação que você está passando, é a mensagem que você está transmitindo, é a vida que está do outro lado, que você está transformando e representando com a sua fala. Então, muito bacana, meus parabéns aí pela Veja, pelo Cid Moreira, pela trajetória, por tudo aí que você nos contou. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Raquel, de onde eu tirei. Muito obrigado, Isabel. Tinha que ter. Foi uma confusão. Não sei quem é Raquel, mas quem vai mais ficar nervosa, acho que vai ser a minha mulher, que vai falar quem é Raquel, Fábio Mori. Quem é Raquel? Agora estou numa enrascada. Agora vamos lá, mas muito obrigado, Isabel, pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, Isabel. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.